Vamos lá, pessoal. A live que eu estava pretendendo fazer com vocês deu um problema na conexão. Nós conseguimos iniciar e ver alguns conceitos básicos. Eu vou rever esses conceitos agora aqui nesse vídeo, né? E estarei enviando para vocês assim que terminar a edição do vídeo. O assunto que nós vamos abordar são os assuntos que estão associados às tarefas que vocês fizeram. Primeiro assunto, velocidade. Velocidade média, distância percorrida e tempo gasto para percorrer essa distância. Velocidade é a razão entre a distância percorrida e o tempo. A velocidade é um número que indica com que rapidez se move um corpo. Então, velocidade, distância dividido pelo tempo. Essa letra aqui, esse triângulo, não é um triângulo, é a letra grega delta, quarta letra do alfabeto grego. Então, ele significa mudança, variação de alguma grandeza física. Então, mudança da distância ou variação da distância ou variação da posição, dividido pelo intervalo de tempo, ou o tempo está passando. A unidade de medida é metro por segundo. Então, a unidade de velocidade é metro dividido por segundo. Às vezes, nós queremos converter a velocidade para quilômetro por hora ou de quilômetro por hora para metro por segundo. Então, nós dividimos por 3,6 para passar de quilômetro por hora para metro por segundo. Ou multiplicamos por 3,6 para passar de metro por segundo para quilômetro por hora. É necessário também que nós saibamos, né, tenhamos noção da velocidade de alguns corpos. Por exemplo, um ser humano caminhando, né, qual seria a velocidade em metros por segundo? Uma pessoa caminhando tranquilamente pela rua estaria se deslocando com uma velocidade de 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, até 3 metros por segundo. Já uma pessoa correndo, né, com uma velocidade de 5 metros por segundo, 6, 7 metros por segundo. Um atleta olímpico, velocidade 9,6 metros por segundo, né, até 10 metros por segundo. Então, um atleta olímpico, né, percorrendo a essas velocidades. Já um carro, nós medimos em quilômetros por hora, normalmente 60 km por hora, 80 km por hora, né, 50 km por hora, aí depende da velocidade que o motorista imprime, né, a esse carro. Então, às vezes nós queremos converter essas velocidades, como eu disse, né? Por que usar 3,6? Se vocês pensarem bem, cada hora tem 3.600 segundos e cada quilômetro tem 1.000 metros. Se você divide 3.600 por 1.000, aparece o número 3,6, que é o fator de conversão de quilômetros por hora para metro por segundo ou metro por segundo para quilômetros por hora. Uma outra tarefa que vocês fizeram foi a tarefa que versava sobre aceleração, né? A aceleração é a razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo. A aceleração é um número que indica como a velocidade varia no decorrer do tempo. Se a aceleração for positiva, o que acontece com o módulo da velocidade? O módulo da velocidade aumenta. Isto é, no caso de um carro, você está pisando no acelerador. Nesse caso, você tem uma aceleração positiva e a velocidade do carro aumenta. Quando você pisa no freio, você tem uma aceleração negativa. E o que acontece com o módulo da velocidade? O valor da velocidade vai diminuir. Então você pode ter uma aceleração negativa ou positiva. Quando o módulo da velocidade aumenta, você tem uma aceleração positiva. Quando o módulo da velocidade diminui, você tem uma aceleração negativa. Como se calcula? A aceleração é a variação da velocidade, como eu disse, o delta é variação, dividido pelo intervalo de tempo.
A aceleração é medida em metro por segundo ao quadrado. Uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado significa que a velocidade do móvel aumenta 2 metros por segundo a cada segundo que passa. Uma aceleração negativa de menos 3 metros por segundo ao quadrado significa que a velocidade do móvel diminui 3 metros por segundo a cada segundo que passa. Então são dois conceitos muito importantes e que nós fizemos a tarefa 1 sobre velocidade no Google Formulários e a tarefa 2 sobre aceleração também no Google Formulários, que vocês fizeram essa tarefa. A tarefa 3, né, nós abordamos o conceito de força. Nós abordamos o conceito de força. E nós vimos com vocês que força é um agente que pode colocar um corpo em movimento. Também pode cessar o movimento do corpo. Também pode desviar a trajetória do corpo. E por último, pode deformar um corpo. Sempre que nós aplicamos uma força, um desses efeitos vão ocorrer. Por exemplo, você tem uma bola de futebol, ela está parada, você quer colocar ela em movimento, aplica um chute, está aplicando uma força. E a bola parte do repouso e entra em movimento. No caso de cessar o movimento, é uma coisa que o goleiro faz, né? A bola vem em movimento, ele segura a bola e cessa o movimento. Ele também pode desviar a trajetória da bola do gol. No caso do vôlei, a mesma coisa, né? Quando tem o bloqueio, ele está desviando a trajetória do corpo. Um artista, a aplicar uma força numa massa de argila, pode mudar a forma dessa massa e torná-la uma obra, né? Aplicando diversas forças pontuais em determinados locais. Então, força é um agente capaz de colocar um corpo em movimento, cessar o movimento do corpo, desviar a trajetória do corpo e deformar o corpo. Sempre que uma dessas 4 coisas estão acontecendo, nós temos uma força sendo aplicada. Isso também era questão lá da tarefa 3, né, que vocês tinham que resolver. Qual é a unidade de força no SI, no Sistema Internacional de Unidades? A unidade de força é o Newton, em homenagem a Sir Isaac Newton. Né? Para vocês terem uma ideia, 1 Newton é a força, por exemplo, que um corpo faz sobre sua mão, se esse corpo tiver uma massa de aproximadamente 100 gramas. Se você pegar um corpo que tem uma massa de 100 gramas e colocar sobre a sua mão, ele vai exercer uma força sobre a sua mão, porque esse corpo está sendo atraído pela Terra, tem uma força gravitacional sendo aplicada e puxando ele para o centro da Terra, e ele aplica a força sobre a sua mão, correspondente a mais ou menos 1 Newton. Então, para ter uma ideia, assim, o que seria 1 Newton? Pega um corpo de massa 100 gramas, mede lá, uma xícara de cafezinho, por exemplo, né? Coloca sob sua mão e aí você tem uma força de 1 Newton. Eu levei para a sala de aula, né? Mostrei lá no início, quando nós nos encontramos na abertura do ano letivo, né? Alguma coisa desse tipo. Algumas dessas leis que eu vou falar agora, nós tínhamos feito uma demonstração lá no início do ano. Temos até um vídeo no site da escola sobre a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Né? O princípio da inércia diz que todo corpo que está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Ou em movimento retilíneo uniforme, se estiver nesse estado, com velocidade, um movimento com velocidade constante, né?
a não ser que alguma força externa atue sobre ele. Então, o estado que um corpo se encontra, ele pode estar em repouso em relação a um determinado referencial ou em MRU, movimento retilíneo uniforme, isto é, um movimento com velocidade constante. Tá? Isso é o princípio da inércia que nos fala. Uma aplicação disso bem prática é o cinto de segurança no carro, né? Se você não usa o cinto de segurança, o carro para num acidente, você continua na mesma velocidade que estava. Se o carro estava 60 km por hora, você está dentro do carro, junto com o carro a 60 km por hora. Se o carro bate em alguma coisa, você está sem cinto, você continua a 60 km por hora. O carro para e você continua, né? Então, o cinto de segurança obedece a essa lei, né? Nos auxilia, nos torna solidário ao móvel, ao carro, né? Se o carro parar, nós vamos parar junto, devido ao cinto de segurança. Tá? Tem muitos esportes aí que o pessoal experimenta muito o princípio da inércia, né? O pessoal que anda de skate aí, né? Às vezes o skate para, a pessoa continua, ou o skate vai e a pessoa fica, né? Então, nós temos que cuidar. Essa lei aí, ela pega pesado. Já pegou comigo. Quando eu andava de moto, a moto parou uma vez e eu continuei. E saí deslizando no asfalto, né? Bom, então, a primeira lei de Newton é o princípio da inércia. A massa, que é medida em quilogramas, K minúsculo, G minúsculo, é uma medida da inércia, né? Quanto maior a massa, maior a inércia, né? Certo? Nós podemos considerar que a massa é uma medida da inércia do corpo. Certo? A segunda lei de Newton é o princípio P, fundamental F, da dinâmica D. Segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. E o que ela nos diz? Que a resultante, esse Rzinho aqui, tá vendo? A resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração. Massa é medida em quilograma. Aceleração em metro por segundo ao quadrado. Nós já estudamos. E a força é medida em Newton. Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado dá Newton, né? E a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação, né? A uma ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos, e também são aplicados a corpos diferentes. Quando você tem um par de ação e reação, não são aplicados ao mesmo corpo, né? Por exemplo, eu aplico com a caneta uma força aqui, a caneta aplica a força sobre a minha prancheta, ação, reação, a prancheta aplica uma força sobre a caneta. O valor da força que eu apliquei com a caneta na prancheta é igual ao valor da força aplicada da prancheta sobre a caneta. Porém, eles têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos. Caneta aplica na prancheta, prancheta aplica na caneta. E são aplicados em corpos diferentes. A caneta aplica a força na prancheta, a prancheta aplica a força na caneta. Tá? Essas são as 3 leis de Newton que nós estamos estudando. Primeira lei, princípio da inércia. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Isso é muito importante no movimento circular, né?
Um carro fazendo uma curva, né? Se dá algum problema, a tendência dele é sair pela tangente, isto é, continuar em linha reta. Segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Nós fizemos um trabalho aplicando essa segunda lei de Newton, né? Vocês fizeram em um Word, na tarefa 3, e me enviaram através do positivo ON. E a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. O princípio da ação e reação pressupõe que a ação aplicada por um corpo, né, sobre outro, né, tem a mesma intensidade da resposta, né? O outro corpo aplica uma força de mesma intensidade. Só que tem mesma intensidade, mesma direção, isto é, são aplicados sobre a mesma linha, né? Porém em sentidos opostos, e são aplicados a corpos diferentes, né? Uma aplicação desse princípio, um foguete, por exemplo, ou um balão de festa. Você enche o balão de festa, solta ele, né? O ar empurra a parte interna da bexiga e sai pelo local onde você soprou ali, né? E o balão entra em movimento, né? Então, o ar é soprado numa direção e o balão vai em outra. Mesma coisa o foguete, queima os gases são jogados numa direção e o foguete é empurrado em outra direção. Certo? Talvez surjam algumas dúvidas. Nós faremos uma aula pelo Zoom na próxima terça-feira, pela manhã. Eu vou abordar esses assuntos aqui e tirar algumas dúvidas com vocês. Enquanto isso, o trabalho dessa live, da live que deveria ter sido feito hoje, eu estou produzindo esse vídeo, você tem que fazer uma trilha lá sobre as leis de Newton, né, para complementar aquele trabalho que nós fizemos sobre as leis de Newton em Word. Então você tem que percorrer uma trilha, né, para complementar esse vídeo aqui e a live que nós fizemos em parte hoje. Certo? Espero que tenham gostado, né? Você tem a oportunidade então de assistir a esse vídeo quantas vezes quiserem. Isso foi um resumão, né? E a nossa avaliação será exatamente sobre esses pontos: aceleração, força e leis de Newton. Em cima dos trabalhos, é óbvio, que vocês todos fizeram. E quem não fez, ainda tem a oportunidade de fazer, né? Basta ir lá no Positivo ON e fazer. Inclusive os 2 primeiros, né, do Google Formulários, que estão abertos ainda, você pode fazer ainda, o primeiro e o segundo. Tá? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo encontro.